tudo muito, muito exagerado. E a gente tá sempre tentando capilarizar demais o cinema. Eu fiz o meu vídeo sobre Ancine, um vídeo que me trouxe bastante estresse de pessoas revoltadas, onde eu falei não contra a Ancine, mas sobre a forma como o valor da Ancine é distribuído. Porque a gente distribui uma mixaria, ao invés de pegar, vamos dar 20 milhões, 30 milhões para fazer um filme bom, porque filme custa caro pra caramba. Não, vamos pegar esses 30 milhões e fazer 30 filmes. Ao invés de ser um filme bom, faz 30 filmes mais ou menos que ninguém assiste. Aí viram projetos de sonho de cada um. Eu tenho o sonho de fazer um filme, vou entrar pro edital da Ancine, bati os critérios. Porque quando você vai estudar os critérios, assim, tem vários editais, né? Não são só da Ancine, tem a Lei Paulo Gustavo, tem várias leis de incentivo ao cinema. Quando você vai olhar os critérios que tem ali, eles são extremamente subjetivos, não estão focados na qualidade da obra, não estão focados em conseguir alcançar público. E aí cada pessoa está fazendo o sonho do seu coração. Eu sempre quis falar sobre esse tema. E não está se importando se alguém vai assistir. Então faltou ter essa perspectiva financeira, econômica do cinema. Porque eu encaro o cinema de 3 formas. A primeira esfera é a econômica, é o que as produtoras se importam. O produtor quer saber de ganhar dinheiro, para eles é um investimento. A segunda esfera é artística, que é o que os diretores se importam, a manifestação artística deles. E a terceira é social, que é o que o público, como o público recebe. Como que isso impacta uma geração ou até outras. A gente só faz a segunda. E às vezes acerta de bater na terceira. Agora a parte econômica, por quê? Porque quando você vai para Hollywood, lá a gente tem estúdios. E o estúdio ele tira do próprio bolso, claro que tem várias leis de incentivo lá também, mas o estúdio está aportando um grande valor para fazer o negócio. Então, eles querem ter lucro. No Brasil, o financiamento vem em grande parte de fomento e tal, leis de incentivo. Então não existe uma exigência para ter renda, para ganhar, para ter dinheiro nisso daí. Aí o que acontece é que o cara sente na liberdade de fazer qualquer coisa que é o sonho dele e não vai ter público nenhum. E depois eles ficam forçando você, de forma artificial, a querer assistir aquilo. É cota de tela, nossa, não, porque essa coisa que é elitizado de falar, você tem que se forçar. Vou dar um exemplo pra você. E talvez você goste de filme, não sei. Mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, fui fazer engenharia. Um amigo meu foi fazer publicidade e ele ganhou uma lista, a SPM deu pra ele uma lista de filmes que ele tinha que comprar. Eu falei, eu vou cumprir essa lista. O primeiro filme, que tava em ordem alfabética, chamava Amarelo Manga. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar desse filme? Quer dizer, já ouvi falar, mas nunca assisti. Cara, não conheço nada do enredo. É muito ruim, muito ruim. Aí tinha um outro lá que era O Cheiro do Ralo. Que é um filme bem dirigido até. Sim, Cheiro do Ralo é legal. Que era o melhorzinho. E um monte de outros filmes brasileiros. Que porcaria. Aí você ia conversar com a galera, amigo deles. Eu é que era o estranho porque eu não gostei dos filmes. E os caras fingiam que gostavam. Não, pô, tem muito poser, cara. É isso. Muito poser. Só que isso é lá atrás, então não existia a denúncia do poser. Então eu era só o estranho no ninho ali, falando aquilo lá que falando, esse filme é uma merda. E eu acho que, infelizmente, a gente. É o que você falou, cara. A gente foca muito nisso. Né? De não, vamos realizar o sonho do cara ali. Não, mas peraí, velho. O teu sonho às vezes não é viável. E como não tem ninguém pra cobrar, pra falar, cara, isso não vai dar dinheiro. E daí ele não tem essa perspectiva de que eu preciso alcançar por... Pra mim não faz nenhum sentido você fazer uma obra de arte, que é o cinema, que é a obra de arte mais cara que existe. Uma pintura é você sozinho ali. Agora, cinema, meu amigo, você tem que recrutar uma galera, é muito caro fazer. Pra mim não faz sentido você investir tanto dinheiro, tanto esforço, tanto tempo pra ser visto numa sessão de meia-noite em algum canto escuro do Brasil, porque é só a exigência do edital que seja exibido em uma sessão, e ninguém mais vê. Mas eu realizei o meu sonho. E daí que é seu sonho, meu amigo? A gente tem que financiar o seu sonho. Se é o seu sonho, faça uma coisa bem feita pra todo mundo querer ver. E tem gente que faz coisa bem feita. A gente tem gente muito boa no Brasil. Só que daí não tem um aporte financeiro. Não tem a estrutura, porque assim, é difícil de comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente tem uma cultura lá de equipes, de grupos de estudo de roteiro. Pessoal que passa meses assim reunidos para debater, estudar e aprender. Tem faculdade, tem pós-graduação, tem
as aulas de cinema não são igual no Brasil, que é só pra ficar falando balela de teoria e Glauber Rocha, sei lá o que. Não, os caras vão fazer projetos, vão fazer coisa que funciona. Tem em Hollywood. Aqui o negócio, a gente ainda tá muito no começo. E aí, tá no começo, a gente não tem incentivo nem pra conseguir público, pra conquistar pessoas, aí é artificial você querer forçar a goela abaixo por cota. Eu acho que cota funcionaria há 30 anos, há 20 anos. Não faz sentido hoje ter cota. Porque cota eu não tenho opção. É o que tá passando no cinema, é o filme brasileiro, vou assistir, é meu entretenimento. Se você forçar o público hoje, cota, o pessoal, eu não quero assistir isso, eu vou assistir na Netflix, vou ver um pirata de alguma coisa, eu tenho muito mais acesso. Então a cota não vai ajudar. Eu não acho que a gente deveria ter cota para forçar o cinema a estar diante das pessoas. Mas a gente deveria investir melhor para a gente ter materiais de qualidade que as pessoas queiram assistir. Promover para que as pessoas, para gerar a demanda das pessoas quererem o cinema nacional. Sim. É verdade. Tanto que é o seguinte, os grandes filmes que fizeram sucesso no Brasil são filmes muito bem feitos. O classicaço, né? Cidade de Deus, o próprio Tropa de Elite, Dois Filhos de Francisco, até, tipo assim, sei lá, até uns filmes que as pessoas falam menos, mas foram grandes sucessos, O Palhaço, são filmes bons e que a galera genuinamente quis assistir. Sim. Né? E até mesmo filmes mais artísticos, quando a gente pensa, por exemplo, Que Horas Ela Volta. Sim. Que é um filme muito bonito. Baita filme. Sim, Regina Duarte, né? Sim. Regina Duarte com uma atuação... Regina Casé. Regina Casé, perdão. Regina Casé com uma atuação fantástica nesse filme. É um filme inteligente, bem feito. Claro que a diretora, Muriaete, acho que é o nome dela, ela sempre tem as pautas dela que ela quer colocar na obra. Ela teve um filme recente muito bom também, que é A Melhor Mãe do Mundo, da Netflix. Que é um filme que até... Terceiro ato, cara, que filmaço. Aí no terceiro ato deu uma forçada de barra ali pra colocar uma pautinha social. Deu, cara, essa resolução que colocou aqui estraga pra mim a forma como tava indo a obra. Só que são pessoas que sabem combinar, tá? Eu tenho algo que eu quero falar. Eu tenho um tema, eu tenho uma pauta pra falar. Só que eu sei falar dessa pauta. Tem gente que sabe falar das pautas que querem, mesmo que sejam pautas políticas, mesmo que sejam, sei lá, pautas woke, eles conseguem falar disso de uma forma tão inteligente que o público compra, que o público comparece. Agora, o duro é quando a pessoa não tem nem a capacidade e nem uma pauta nem que falar. Aí... Cara, eu fui xingado pra caramba quando eu fiz os caras me zoaram, que eu gostei muito do filme Barbie, né? Eu gostei do filme, cara. O filme é bem feito. É uma pauta que eu não concordo, claro. Uma pauta, ela quis estereotipar o homem de uma forma... na verdade, né? Uma bagunça esse filme, faz sentido. Mas é bem feito, cara. Sim. Eu achei o filme bem feito. Do ponto de vista objetivo, execução maravilhosa. E outra, uma coisa que tem ali, que é... O que eles quiseram pegar? Eles quiseram pegar a memória afetiva das pessoas que brincam de Barbie. Eu nunca brinquei de Barbie, mas eu sou da geração que todas as meninas brincavam de Barbie. Então, por exemplo, quando chega lá, que a Barbie voa de um lugar pro outro, você fala, cara, é exatamente assim que as meninas brincavam. Ela tirava, ela voava da casa pro carro. Né? Tipo, a Barbie maluca, que ela tá com uma perna pra cada lado, os cabelos... Então, eu achei que ela combinou esses elementos pra passar uma mensagem que eu não concordo. Sim. Mas ela combinou tão bem que eu, porra... A Greta, que é a diretora, ela faz isso em todos os filmes dela. Você vai ver Mulherzinhas, maravilhoso. Ela dá uma pautada ali no final, forte pra caramba, que distorce, inclusive, a obra original. Quando você vai pra Lady Bird, também. E daí a Barbie, pra mim, Lady Bird é o melhor dela. Tô com medo porque ela vai fazer Nárnia, né? Nárnia da Netflix era pra ser esse ano, vai lançar ano que vem. Tô com medo de o que ela vai fazer nesse filme. Mas ela é muito boa. Ela sabe executar bem a obra dela. Aí quando a gente compara, por exemplo, com o He-Man, você assistiu o He-Man novo? Mestres do Universo? Também é a Mattel. Só que o que acontece? O He-Man tá flopando pra caramba. Ninguém tá assistindo esse negócio. Eu nem sabia que tinha saído o filme de He-Man, cara. Mestres do Universo, tá lá. Flopando pra caramba. Por quê? Bom, primeiro que não colocaram uma Greta Gerwig pra fazer. A Greta é uma puta diretora, ela já fazia coisas maravilhosas antes. E pegaram, cara, eu vou pegar uma das melhores diretoras da atualidade pra fazer Barbie. Legal pra caramba. Pegaram um dos piores diretores da atualidade pra fazer He-Man. Aí já começou a escarralhar. Também fizeram com um roteiro ruim pra caramba. E sem falar que essa pegada que você falou nostálgica, Barbie, as meninas brincavam de Barbie há 50 anos, há 40, a hoje continuam comprando Barbie hoje. He-Man. Quem brinca de He-Man hoje?
molecada hoje tá jogando Minecraft. Cara, na tá minha nem época, rolando o He-Man mais. já não era um brinquedo tanto. Ele era um desenho Ele que era o você assistia, mas você desenho. quase não tinha todo o mercado em volta de He-Man. Tinha uma coisa, e as pessoas lembram mais de He-Man por causa da música. Sim. Eu tenho, que é a música de aniversário de um ano. Eu sou invencível. É muito mais por isso Sim. do que por bonecos do He-Man. Você teve algum boneco de He-Man? Cara, eu acho que eu também não tive, não. Eu nunca tive A boneco gente de tinha He-Man. só o desenho, acho que foi mais forte nos Estados Unidos esse lance dos bonecos, mas daí não conectou as gerações. Então quem tá Não indo assistir conectou, são um bando de tiozão que tá nostálgico pra caramba, tão gostando, curtindo, mas pronto. Já a Barbie não. A mulherada levou as filhas e comprou Sim. boneca pra caramba e vendeu, Sim. e Barbie deu um up. E mesmo tendo zombado com a própria Barbie. Sim. Então o filme conseguiu zombar com a Mattel, zombou com toda a estrutura e ainda conseguiu vender Barbie pra caramba. Isso que eu acho legal. Então, eu acho que tem muitos problemas de ideias nessa história, mas eu reconheço, bem feito. Uma pessoa inteligente fazendo. Mesmo com Sim. uma pauta que eu posso discordar. Eu vou te perguntar outra coisa. Você fala bastante de roteiro. Eu sei que tudo tem exceção, mas me dê fórmulas pra uma pessoa que tá assistindo e eventualmente queira criar um roteiro de alguma coisa, de um filme, de um vídeo, de um Reels, de um livro. Qual a fórmula, cara, que você acha que tem que ter um bom roteiro? E quais erros dos roteiros mais, assim, você fala, puta, isso aqui é erro, velho, não faça isso. Cara, é muito mais fácil a gente identificar o que faz com que dê errado do que dá certo. Porque o que dá certo é tão mais subjetivo, porque às vezes pega algum elemento do Zeitgeist. Quando você pega a Tropa de Elite, cara, ele chegou num momento onde o brasileiro tava pé da vida. O brasileiro não aguentava mais violência. E por mais que a intenção original do diretor fosse outra, o brasileiro, cara, esse cara me representa. Sim. A gente teve uma era de grandes séries que eram focadas em homens problemáticos. Aí você vai pegar Sopranos, Dr. House, House of Cards, Breaking Bad, Dexter, tudo, Mad Men, tudo homem problemático. Por quê? Começa nesse período de grande crise da masculinidade da nossa geração. Tá. Quando começa isso, você acha, Ano? Cara, eu provavelmente, por volta ali, 2007, 2008, que eu percebo. E que é justamente o período onde começam a fomentar bastante dessas histórias. Sopranos já tinha antes, mas ele foi o primeiro, foi o que deu origem a isso. Sopranos, na verdade, foi a primeira grande série de TV sobre isso, né? A primeira. E daí depois viram, pô, dá certo, tanto que o cara que trabalhou em vários episódios, Soprano, fez muitos roteiros lá, fez Mad Men depois, que é fantástico também. Então, fala com uma geração, fala pro seu tempo. E o tempo era, os homens estavam se sentindo deslocados da sociedade, existia um vazio existencial, todas essas histórias são sobre homens com vazio existencial, tentando preencher com coisas, o materialismo, tem vários elementos sociais. Acertar essa veia é muito difícil, porque normalmente quando você está fazendo um filme, um livro, alguma coisa, você sempre vai entregar a pauta atrasada. Tem coisa saindo hoje falando de Covid ainda. A gente viu no ano passado saindo aquele filme do Amazon Prime, o Guerra dos Mundos, que era sobre o lockdown. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais falar de lockdown. E você vai lançar um filme falando sobre lockdown. Não, e ainda que antes as coisas como tudo demorava, beleza. Hoje, como tudo é rápido, aí você demorar, você ficou muito pra trás, cara. Datou. Tem uma frase que eu aprendi com o Gregório do Vivier, teve um curso que ele deu de roteiro, e daí eu fiz o curso. E nesse curso ele falava sobre como que o humor ele não pode pegar coisas datadas. Porque hoje em dia com a internet as coisas elas perdem o sabor muito rápido. Então aconteceu alguma coisa engraçada, Bolsonaro falou alguma coisa, Lula falou alguma coisa, aconteceu uma coisa no âmbito político. Se você for fazer um filme sobre isso, meu amigo, daqui a 2 anos ninguém mais se lembra. Já gastaram todas as piadas sobre aquilo. Se você for fazer um vídeo elaborado, uma sketch, daqui a 2 semanas já teve um monte de meme que também gastou isso. Então você não pode ficar falando sobre coisas pontuais, você tem que ampliar. E como hoje na sociedade as coisas estão correndo muito rápido, as pautas estão mudando muito rapidamente, o ideal é falar sobre aquelas coisas que são eternas para o ser humano. São vazios eternos, as crises de identidade, os relacionamentos familiares, coisas que sempre vão ser problemas. Esses filmes que tratam sobre isso e tratam de uma perspectiva um pouco mais conservadora, que não está querendo avançar nenhuma pauta tão claramente, eles conseguem se destacar mais. Mas em termos de história, eu acho que nada é mais importante do que emoção. E daí entra nesse elemento de você saber conectar com o que está acontecendo. Por que que a adolescência deu tão certo? Uma série que explodiu.
ela nem estava tão atualizada. Já tinha acontecido o negócio dos incels, já tinha tido um pouco do debate sobre a manosfera e tal. Só que ele chegou mostrando um sentimento social que era muito pertinente e conseguiu conectar com pais. O pai que não faz ideia do que o filho tá vendo na internet. Eu assisti ontem o Toy Story 5. Não sei se você já viu. Não, assisti o 1 e o 2 só. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Ficou bom? Maravilhoso, Ou maravilhoso. falam que o 3 e o 4 Não, o 3 é é uma perfeito. bosta. O 4... O 4 que é ruim? É. Falam que tem um que é... Tanto Qual que que tem um bichinho de pelúcia mal? Bichinho de pelúcia mal é o terceiro. É que bom? esqueci o nome dele, mas que daí tem a cena lá do fogo todo mundo quase não morrendo sei, lá. não sei. Bom pra caramba. Agora o 5, eles pegaram uma pauta extremamente atual e souberam desenvolver bem, que é telas. As crianças não estão mais brincando com brinquedos. O que você faz com os brinquedos do Toy Story se tá todo mundo mexendo em tela? E eles abordaram do jeito tão atual que os pais que assistem, eles percebem, cara, eu realmente não faço ideia do que meu filho tá vendo nas telas. Então mexe com alguma coisa dentro das pessoas.